Olá, seja muito bem-vindo ao episódio 40 da nossa série Despertando com Neva Goddard. Estamos fazendo a leitura do livro O Despertar da Consciência, onde a gente já está aqui na parte 3, que seria o livro 3 desse compilado aqui de 7 livros do autor, onde ele traz uma visão aí metafísica sobre as passagens bíblicas, sobre a palavra de Jesus, trazendo todo o entendimento a nível da nossa mente para cada passagem, explicando aqui capítulo a capítulo, parte a parte, livro a livro, como a gente pode usar isso aqui, esse conhecimento para a nossa transformação pessoal, para a transformação da nossa realidade, tá bom? Então, seja muito bem-vindo ao canal Mentalidade Una, segue o canal se você ainda não segue, ativa as notificações de segunda a sexta, todos os dias, às 19 horas do Brasil, às 22 horas de Portugal. Uma parte nova do nosso estudo, ele vem pro ar, tá bom? Então, vem comigo, deixa aqui o seu comentário, deixa a sua curtida, compartilha também o vídeo e diz pra mim aqui o que você tá achando desse estudo, o que tem já reverberado no seu processo de despertar todo esse conhecimento, tá bom? Então, o capítulo de hoje é o capítulo 5 da parte 3, tá bom? Para quem tá com o exemplar físico aí, a página 312. E vamos falar sobre a lei da transmissão de pensamento, tá bom? Dentro da parte 3, que é a oração, a arte de acreditar. Então, através de toda essa visão metafísica, através da palavra, e através de todo esse conhecimento, o autor está nos ensinando aí a orar da forma correta, a orar dentro do que realmente faz com que aquilo que a gente deseja se concretize através das nossas orações, tá bom? Então vamos lá. A lei da transmissão de pensamento. Ele enviou sua palavra para curá-los, para salvá-los de sua extinção. Salmos 107, versículo 20. Quem transmite a consciência de saúde desperta o seu correlato vibratório naquele a quem ela foi dirigida. Quem mentalmente visualiza um indivíduo para si mesmo em um estado de saúde e imagina que ouviu o indivíduo confirmando isto, será atendido. Porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Lucas 1, versículo 37. Guarda a forma das sãs palavras que vós tendes ouvido de mim, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 1, versículo 13. Para orar de maneira bem-sucedida, você deve definir os seus objetivos com clareza. Então, primeiro, antes de tudo, você precisa ter muita certeza do que você quer, dentro dessa oração. Qual é o seu objetivo, com muita clareza, com muita certeza, para que isso reverbere no nível dentro de você de verdade, para que você acredite naquilo que você está pedindo. Você deve saber o que você quer antes que você possa pedir por isto. Você deve saber o que você quer antes que você possa sentir que você o tem. E a sua oração é o sentimento desse desejo realizado. Não importa o que é que você procura em oração, ou onde está, ou ao que diz respeito. Você não precisa se preocupar com nada a não ser em convencer a si mesmo da verdade de ver o seu desejo realizado como realidade. Quando você sair da oração, você não terá mais nada a buscar, pois você, inconscientemente, assumiu a realidade do estado procurado. Caso você tenha orado corretamente e pela lei da reversibilidade, a sua convicção subconsciente irá objetivar aquilo o que ela afirma. Em 3 de junho de 1880, Alexander Graham Bell, o inventor do telefone, foi também o primeiro homem a transmitir uma mensagem de voz sem fio, utilizando na época a sua mais nova invenção, o fotofone. Para que uma força seja transmitida, você precisa de um condutor. Você pode utilizar um fio, um fluxo de água, uma corrente de ar, um raio de luz ou qualquer outra substância ou condutor intermediário. O princípio do fotofone, ou da transmissão da voz através da luz, ajudará você a entender a transmissão de pensamento ou o envio de uma oração para curar uma pessoa.
sempre existiu uma fonte, sempre existiu uma forte analogia interligada entre a voz falada e a voz mental. Sempre se diz que pensar é falar em voz baixa e que falar é pensar em voz alta. E assim é o princípio do fotofone. Neste aparelho concebido e criado por Alexander Graham Bell, há mais de um século atrás, um raio de luz é refletido por um espelho e em seguida é projetado para um receptor em um ponto distante. Atrás deste espelho existe um captador de voz similar a um microfone. Quando você fala neste captador de voz, ele faz o espelho vibrar. Quando o espelho vibra, o padrão de luz refletido por ele se altera. Ao ser refletido, este padrão de luz distorcido propaga a sua mensagem de voz, não na forma de ondas sonoras, mas na forma de ondas de luz, seguindo um padrão correlacionado com a força mecânica da sua voz. Quando essa luz atinge a distância da estação receptora, sua mensagem colide com um disco dentro do receptor e faz com que este disco vibre de acordo com o padrão recebido, e assim ele reproduz a voz. Eu sou a luz do mundo, João 8, versículo 12. O eu sou, o conhecimento que eu existo, é uma luz através da qual tudo aquilo o que se passa em minha mente se torna visível. A minha memória ou a minha capacidade de ver mentalmente aquilo que não está objetivamente presente prova que a minha mente é um espelho e que é tão sensível quanto a um espelho capaz de refletir um pensamento. A percepção de uma imagem na memória de nenhuma maneira difere com a percepção visual de minha imagem refletida no espelho. O mesmo princípio visual está envolvido em ambos os casos. Sua consciência é a luz refletida no espelho da sua mente e que também pode ser projetada no espaço em direção àquele a quem você imagina. Ao falar mentalmente com uma imagem subjetiva em sua mente, você faz com que o espelho da sua mente vibre. A sua mente vibrando reflete a luz da consciência modificada por você. Esta luz da consciência modificada atinge aquele a quem ela foi direcionada, colidindo com o espelho da mente desta pessoa, e faz com que a mente dela vibre de acordo com as modificações que ela recebe. Assim, essa pessoa reproduz nela aquilo que foi mentalmente afirmado por você. As suas crenças são suas ideias fixadas, mudam constantemente a sua consciência à medida em que são refletidas no espelho da sua mente. A sua consciência modificada pelas suas crenças reflete-se nas condições de seu mundo. Para mudar o seu mundo, primeiro você deve mudar a sua concepção sobre ele. Ponto fundamental para ressaltar o quanto ao autoconhecimento. Ele é importante nesse processo da gente aprender a utilizar a nossa mente para poder mudar a nossa realidade. A gente precisa aprender, primeiro, compreender qual é a nossa concepção sobre o mundo, né? Então, os processos terapêuticos, como eu falei, se eu não comentei no início do vídeo, eu trabalho com atendimentos terapêuticos holísticos e é um ponto fundamental nesse processo da gente aprender a utilizar a nossa mente de forma consciente, como o autor está explicando aqui, a gente entender qual é a nossa concepção sobre o mundo e principalmente sobre nós mesmos. Para mudar uma pessoa, você deve primeiro mudar a concepção que você tem sobre ela. Você deve acreditar que ela é a pessoa que você quer que ela seja, e mentalmente você deve conversar com ela como se ela realmente o fosse. Todas as pessoas são sensíveis o bastante para reproduzir as suas crenças sobre elas. Portanto, se a sua premissa em relação a ela não for visivelmente reproduzida, o motivo estará relacionado a você e não a ela. Tão logo
Tão logo você crer na realidade do estado afirmado por você, os resultados virão. Todos podem ser transformados, todos os pensamentos podem ser transmitidos, cada pensamento pode ser visivelmente manifestado. As premissas subjetivas, as suas crenças subconscientes, despertam o que elas afirmam. Elas estão vivas e ativas em mim e não falharão em me gerar resultados, pois elas realizarão aquilo que eu anseio e prosperarão naquilo o que elas despertam. Elas são dotadas de inteligência referentes à sua missão e persistirão até que a razão da sua existência seja realizada. Elas permanecerão até despertarem as vibrações correspondentes a si mesmas dentro daquele a quem elas são dirigidas. Porém, no momento em que o objetivo de sua criação é alcançado, elas deixam de existir. A palavra falada subjetivamente com tranquilidade e confiança sempre despertará um estado correspondente naquele a quem ela foi destinada, mas no momento em que sua missão for realizada, ela deixa de existir. Para aquele que alcançou o estado desejado, permaneça na consciência desse estado, ou então retorne ao seu estado anterior. Não importa qual seja o seu atual estado na vida, voltar a sua atenção para um estado anterior é o mesmo que reviver esta condição. Não vos lembreis dos acontecimentos passados, nem considereis os fatos antigos. Isaías 43, versículo 18. E só para ressaltar nesse pontozinho, não importa qual seja o seu atual estado na vida, voltar a sua atenção para um estado anterior é o mesmo que reviver esta condição. Dentro do autoconhecimento também, quando você passa a compreender o seu condicionamento mental, o condicionamento das suas crenças, como elas estão de forma inconsciente dirigindo a sua vida, você começa a compreender e voltar menos a esse estado anterior, Você começa a perceber o quão a manifestação daquela crença muitas vezes no movimento que você está fazendo, dentro de um processo que você já está observando, e você consegue se colocar num lugar de estado de observar e não levar a sua atenção novamente para um estado passado. Assim a gente consegue modificar muito mais as nossas ações, o nosso estado de presença, principalmente no aqui e agora, para poder as modificações realmente acontecerem, Porque muitas vezes a gente está num processo de autoconhecimento e não percebe que a gente está voltando a atenção a um estado já passado e não compreende porque muitas vezes muitas transformações são mais demoradas, porque em algum nível você ainda está dando atenção àquele estado antigo e não consegue colocar mais foco e atenção nesse estado modificado que você deseja alcançar, tá bom? Nada pode ser adicionado ao homem, pois toda a criação já foi aperfeiçoada dentro dele. O reino de Deus está dentro de você. Lucas 17, versículo 21. Um homem não pode receber coisa alguma, a não ser que lhe tenha sido dada no céu. João 3, versículo 27. O céu é o seu subconsciente. Nem mesmo uma queimadura por exposição ao sol se origina externamente. Os raios externos apenas criam reações internas nas moléculas e átomos da pele. Se não fossem as reações internas no homem, nem mesmo a concentração de todos os raios solares do universo o afetariam. Se a frequência da saúde não estiver contida na consciência daqueles a quem elas são enviadas, elas não poderão vibrar com as palavras que lhe foram dirigidas. Na verdade, você não pode adicionar nada a ninguém. Você apenas consegue ressuscitar aquilo que está adormecido dentro deles. Pois a jovem não está morta, apenas dorme. Mateus 9, versículo 24. A morte é apenas um sono, um esquecimento. O avanço da idade e da fragilidade são um sono da juventude e da saúde, não a morte. O reconhecimento de um estado o faz vibrar e o desperta. A distância, como é conhecida pelos seus sentidos objetivos, não existe para a mente subjetiva. Se eu me apossar das asas da alvorada e for habitar nos confins do mar, ainda ali a tua mão me guiará. Salmo 139,
versículos 9 e 10. O tempo e o espaço são condições do pensamento. A imaginação pode transcendê-los e mover-se entre um espaço e o tempo psicológico. Embora fisicamente distante de um lugar por milhares de milhas, você pode habitar mentalmente neste lugar como se estivesse lá. A sua imaginação pode facilmente transformar o inverno em verão, Nova York em Flórida e assim por diante. Se o objeto do seu desejo estiver próximo ou distante, os resultados serão os mesmos. Subjetivamente, o objeto de seu desejo nunca está longe. Sua intensa proximidade só se torna remota a partir da observação dos sentidos, pois ele habita na consciência. E a tua consciência está mais perto de ti do que a tua respiração, mais perto do que tuas mãos e os teus pés. A consciência é a única realidade. Todos os fenômenos são formados da mesma substância ou energia, vibrando em diferentes níveis de frequência. Tudo é modificado pela consciência através da crença. Extraído da consciência como homem, eu surgi, e para a consciência como homem, eu voltarei. Na consciência, todos os estados existem subjetivamente e são despertados para existirem objetivamente conforme a sua crença. A única coisa que nos impede de realizar uma impressão subjetiva bem-sucedida através de uma grande distância ou transformar o ali em aqui é o nosso hábito de encarar a distância como se fosse um obstáculo. Um amigo a 1000 milhas distante de você está enraizado em sua consciência através de suas ideias fixas sobre ele. Pense nele e o represente para si mesmo internamente, estando ele no estado que você deseja que ele esteja. Ao confiar na realidade desta imagem subjetiva, como se ela já estivesse objetivada, você despertará nele um estado correspondente do qual ele deve objetivar. Os resultados serão tão certos quanto a distância que o afastava de você. O seu amigo irá expressar o estado que você despertou dentro dele e permanecerá alheio à verdadeira causa de sua ação. A sua ilusão quanto ao livre-arbítrio é apenas ignorância das causas que fazem você agir. As suas orações dependem da sua atitude mental para que tenham sucesso, e não da atitude do sujeito. O indivíduo não tem poder para resistir às suas ideias comandadas a ele subjetivamente, a menos que o estado que você afirma como verdade sobre ele seja um estado do qual ele é incapaz de desejar como verdade, nem para ele e nem para ninguém. Nesse caso, a afirmação se volta a você, o remetente, e será objetivada em você. Contanto que a ideia seja aceitável, o sucesso depende inteiramente do orador e não do indivíduo que recebe a oração, que, como o ponteiro de uma bússola, não se incomoda com a direção que você toma com ele. Se sua ideia fixa subjetivamente não for aceita por aquele a quem é direcionada, ela será refletida de volta para você, de onde ela surgiu. E quem vos fará mal, se sois zeloso do bem? Todavia, ainda que venhais a sofrer, porque viveis em justiça, serei felizes. Não vos atemorizeis, portanto, por causa de ameaças, nem mesmo vos alarmeis. 1 Pedro 3, versículo 13. Engano há no coração dos que maquinam o mal, mas há gozo para aqueles que aconselham a paz. Então, o olho gordo só pega em quem acredita. A inveja só pega se você em algum nível acreditar nela. Se você não acreditar, você não precisa nem se preocupar, que ela não vai te afetar. Nenhuma desgraça sobrevém ao justo, mas os ímpios ficam cheios de males. O homem sábio concilia o entendimento, mas o coração dos tolos proclama a estupidez. A ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. O justo é um guia para o seu próximo, mas o caminho dos ímpios os faz errar. Provérbios 12, versículo 20, 21, 23, 25 e 26. Nada que não seja da nossa própria natureza recairá sobre nós. Então, só para ressaltar,
Nada que não seja da nossa própria natureza recairá sobre nós. Alguém que dirige um pensamento prejudicial para outra pessoa será ferido pelo próprio reflexo se não conseguir a aceitação subconsciente da pessoa. Você colhe aquilo que planta. Além disso, aquilo que você crê e deseja ao outro pode também ser desejado e acreditado a você, e você não terá poder para negá-lo, se o que lhe for desejado pelos outros for aceito como verdade por você. O único poder capaz de rejeitar um comando subjetivo é a incapacidade de desejar e transmitir este comando ao próximo. A capacidade de dar pressupõe a capacidade de receber. A possibilidade de você transmitir uma ideia a outra mente pressupõe a sua capacidade de receber a transmissão desta ideia em sua mente. O tolo explora o mundo, o sábio o transforma. É da mais alta sabedoria saber que o universo da vida não existe nenhum destino além daquele criado a partir da imaginação do homem. Não existe nenhuma influência externa além da mente humana. Nunca declare como verdade para os outros aquilo que você não gostaria que fosse verdade para você. Para despertar um estado dentro de uma pessoa, primeiro ele precisa ser despertado dentro de você. O estado que você transmite para alguém só pode ser transmitido quando você acredita nele. Então, tenha atenção ao que você deseja para o outro. Portanto, dar e receber são duas faces de uma mesma moeda. Você não pode dar aquilo que você não tem, e você só tem apenas aquilo que você identifica que é seu. Então, acreditar que um estado é verdadeiro para alguém não só irá despertar este estado dentro do outro, mas o tornará vivo dentro de você, pois você é o que você acredita ser. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vós recebereis, em boa medida, assentada, ajustada, transbordando em vosso colo, pois com a medida com que medirdes, com ela vos medirão também. Lucas 6, versículos 37 e 38. Dar é simplesmente acreditar, pois aquilo que você realmente acredita ser verdade sobre os outros, isso você desperta neles. O estado vibratório transmitido pela sua crença persiste até que ele desperte sua vibração correspondente naquele a quem ele é acreditado. Mas antes que esta transmissão seja realizada, primeiro a crença na sua premissa deve ser despertada dentro da consciência do emissor. Pois você é tudo aquilo que você desperta em sua consciência. Se a crença se refere a você mesmo ou a outra pessoa, não importa, pois aquele que crê sempre é definido pela soma total de suas crenças, convicções ou aceitações subconscientes. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se há algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4, versículo 8. Pois, como ele, o homem, pensa em seu coração, assim ele é. Provérbios 23, versículo 7. Assim como o homem pensa e sente em seu subconsciente, assim ele é. Desconsidere as aparências e subjetivamente afirme ser verdade aquilo que você deseja que seja verdade. Isso desperta em você a frequência do estado afirmado que, por sua vez, se realizará em você e naqueles a quem você o afirma. Dai e vós recebereis. Crenças invariavelmente despertam aquilo que elas afirmam. O mundo é um espelho no qual todas as pessoas se refletem. O mundo objetivo reflete as crenças da mente subjetiva. Algumas pessoas melhor se condicionam através da visualização de imagens, outras através da audição mental e outras ainda por cenas e eventos mentais. Você deve identificar em você o formato de atividade mental que melhor lhe permita focar a sua atenção na direção que você escolher e o cultive até que você consiga condicionar todo o seu objetivo com clareza
Você deve identificar em você o formato de atividade mental que melhor lhe permite focar a sua atenção na direção que você escolheu, ou seja, daquilo que você deseja. E cultive até você conseguir condicionar todo o seu objetivo com clareza, ou seja, não adianta fazer uma vez. Se você tiver alguma dificuldade em compreender os termos de visualização de imagens, audição mental e cenas mentais, aqui está uma ilustração que pode esclarecer melhor os seus significados. Só um minutinho. Primeiro, imagine que alguém assiste uma peça musical, não entendendo nada sobre notações musicais. O tipo de impressão que esta peça causaria em sua mente seria puramente uma imagem visual. Segundo, imagine que este alguém vê a mesma peça, mas agora ele consegue entender a música, cada nota e acorde, e consegue imaginar como a música soaria se fosse tocada em um piano. Este tipo de imaginação ativa a memória auditiva. Agora, além de também se familiarizar com a música, ele também é um pianista, e à medida que ele assiste, ele se imagina participando e tocando na peça. Esta ação imaginária é uma cena mental. As imagens, sons e cenas mentais são criações da sua imaginação, e por mais que elas pareçam vir das condições externas a você, na verdade, elas vêm de dentro. Elas se desenvolvem como se fossem condicionadas pelos outros, mas na verdade elas realmente são lançadas pelo seu próprio espírito, dos celeiros mágicos da sua imaginação. Elas são projetadas pelo espaço pela mesma lei vibratória que rege a condução de uma voz ou imagem. Os sons e as imagens não são transmitidos como sons ou imagens, mas como vibrações correlacionadas. A mente subjetiva vibra de acordo com as modificações que ela sofre através dos pensamentos e sentimentos do indivíduo. O estado visível criado é o efeito destas vibrações subjetivas. Um sentimento sempre vem acompanhado de uma vibração correspondente, ou seja, uma mudança de expressão ou sensação do indivíduo. Não existe pensamento ou sentimento sem expressão. Não importa o quão inerte você aparenta estar. Como você sempre se reflete, por menos que seja o grau de intensidade, sempre haverá uma pequena ação dos seus movimentos musculares. Os olhos, embora fechados, reagem aos movimentos dos objetos em sua imaginação. As suas pupilas se dilatam ou se contraem de acordo com o brilho ou proximidade destes objetos. A sua respiração acelera ou reduz de acordo com o fluxo dos seus pensamentos. E os seus músculos se contraem conforme os movimentos realizados em sua mente. Esta mudança de vibração sempre persiste, até que ela desperte uma vibração correspondente no indivíduo, cuja vibração, então, se exprime em um fato físico, e o verbo se fez carne. A energia, como a que você sintoniza em seu rádio ou televisão, é transmitida e receptada dentro de um campo, um lugar onde ocorrem alterações no espaço. O campo e a energia são um e inseparáveis. O campo, ou o indivíduo, se torna a personificação do verbo ou da energia recebida. O pensador e o pensamento, o conceptor e a concepção, a energia e o campo são um. Se você se aquietar o suficiente para perceber e ouvir os sons de suas crenças e afirmações, você entenderá o significado do que alguns chamam de sinfonia das esferas. Os sons mentais que você ouve na oração e que parecem estar ao seu redor, na verdade, são produzidos dentro de você. A sua autoobservação irá lhe revelar este fato. Assim, como a Sinfonia das Estrelas é tida como uma melodia ouvida apenas pelos deuses e que, supostamente, é produzida pelos movimentos das esferas celestes, agora ela passa a ser melodia que apenas você é capaz de escutar, subjetivamente sendo produzida pelos movimentos dos seus pensamentos e sentimentos no verdadeiro reino dos céus dentro de você. Que capítulo interessante, hein? Gostei muito.
desse capítulo. Espero que você tenha gostado também. Quero agradecer. Foi um capítulo um pouquinho mais longo. A sua presença aqui até o final do vídeo. Se puder, escute novamente. Ele traz, né, bastante profundidade nesse ensinamento, né? Ele é um ensinamento muito poderoso, mas ele também deixa aqui uma consciência também muito poderosa, né? Que não adianta você querer induzir e desejar nada para o outro que também não vai ser manifesto em você. Então, isso requer muita sabedoria, uma inteligência espiritual muito presente para que você não esteja aí, né, como a gente fala, dando um tiro no pé, né, desejando algo que nem mesmo você gostaria que manifestasse na sua vida. Então, o autoconhecimento, e eu volto a ressaltar a importância de um acompanhamento terapêutico, é que você tenha clareza profunda sobre o que realmente você quer, sobre o que você realmente deseja. Eu já passei por processos, no meu próprio processo pessoal, que eu acreditava que queria muitas coisas, e depois eu fui descobrindo que, no fato, aquilo só fazia parte de algo que eu acreditei que queria, né? Então, hoje, dentro da consciência que eu consegui acessar, e principalmente sobre esse conhecimento sobre mim mesma, que eu comecei a compreender o que eu realmente queria, eu passei a desejar com muito mais convicção, né? E isso traz resultados incríveis na nossa expressão e na nossa realidade. Então, o autoconhecimento, ele é muito importante nesse processo. Então, muitas vezes a gente não sabe porque as coisas não estão dando certo, a gente acessa muito conhecimento sobre mudança de realidade, lei da atração, manifestação de uma nova realidade, e não sabe por que não funciona. É porque existe uma bagagem de autoconhecimento muito importante e necessária para que isso se manifeste, tá bom? Então, muito obrigada para você que esteve até o final do vídeo. Não deixe de curtir, compartilhar, e se você desejar saber sobre os meus atendimentos, aqui na descrição do vídeo você tem acesso ao meu WhatsApp, ao Instagram, que eu também compartilho muitas coisas por lá, a comunidade Mentalidade Una, que é um grupo no WhatsApp, que você também pode participar. Então, tem muitas oportunidades aí para você, talvez, olhar mais profundamente para si mesmo, para poder colocar todo esse conhecimento em prática de uma forma muito mais presente, consciente, muito mais objetiva e clara, tá bom? Então, eu te vejo no próximo episódio, no episódio 41, tá bom? Até já!